Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 11. Aleluia. Êxodo, capítulo 16, versículo 11. Vai dizer assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial pela manhã. Jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho, caindo, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabiam o que era. Disseram-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará, para que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com um gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou o bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, os colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que no sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele lhe disse: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser de cozer no forno, cozei-o, e o que quiser de cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Amém? Aleluia. Podem se assentar. Santo é o teu nome. Graça nós te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a ti nessa manhã. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esse primeiro dia da semana. Obrigado porque conseguimos chegar aqui nessa manhã, pelos louvores que já foram entoados. Pai querido, Pai amado, eu creio que o Senhor já preparou os nossos corações. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos na tua casa glorificando o teu santo nome. Agora eu te peço, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, abra o nosso entendimento, prepara, meu Deus e meu Pai, os nossos corações, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar conosco nessa manhã.
Somos carentes, meu Deus e meu Pai, e necessitamos de ouvir a Tua palavra. Rendemos graças a Ti, Pai querido, Pai amado, nessa manhã. Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Eu já rendo graças a Ti, meu Deus e meu Pai, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela presença do Teu Santo Espírito, meu Deus e meu Pai, que tem habitado nesse lugar e em nossas vidas. Aleluia. Irmãos, ele vai falar, o Senhor quer falar nessa manhã do pão que ele tem derramado sobre as nossas vidas, do pão, porque Jesus é o pão que desceu do céu. E esse pão que desceu do céu é um pão que vai nos alimentar para uma eternidade, porque esse maná, naquele tempo, aquela época, aqueles 40 anos que aquele povo viveu no deserto, o Senhor derramou aquele maná para que ele se alimentasse. Mas aí teve um tempo que chegou o momento que eles morreram, que eles pereceram. Não era esse pão que vem de Jesus, o pão da vida, porque Jesus é o pão da vida. É Ele que tem nos dado vida. Mas o mais interessante nessa palavra é que o Senhor ele vai falar com Moisés, o Deus vivo, e ele vai falar: Moisés, eu estou ouvindo a murmuração desse povo. Um povo que já tinha vivido outros milagres, um povo que não conseguia passar por nenhum tipo de adversidades. E a gente fica pensando porque eles viveram tanto tempo no deserto, sendo escravos, sendo manipulados. E aí, quando eles começam a vivenciar os milagres, eles não conseguem acreditar, eles não conseguem confiar. Por isso que muitas das vezes a gente ouvimos que o Senhor nos tira do Egito, nos arranca, mas o Egito não sai de dentro de nós. Porque nós continuamos, muitas das vezes, com os mesmos comportamentos, com as mesmas condutas que não glorificam o nome do Senhor. Então a gente entende que não houve uma mudança. Porque muitas das vezes não adianta a gente só sair do ambiente. Porque muitas das vezes são ambientes tóxicos. Porque você pode até sair do ambiente, mas se a tua mente não entender que o outro ambiente, que será mais saudável, que o Senhor vai te levar, se você não entender que você tem que começar a agir, a pensar, a ter uma conduta diferente, aí vai parecer que você está no mesmo lugar. É aquela história do porco que você tira ele do chiqueiro, você dá banho nele, você limpa ele, você bota ele num lugar confortável, saudável, limpo, e daqui a pouco ele está se sujando de novo. Isso é quando ele não volta lá para o mesmo lugar. Então, o trabalho, por isso que a palavra ela tem que ser de dentro para fora. Não adianta muitas das vezes só rasgarmos as nossas vestes. O Senhor quer que a gente rasgue o nosso coração. Porque um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não despreza. Nós sabemos que a obra é Ele quem faz. Ele fala: Moisés, eu tenho ouvido a murmuração desse povo. E mais uma vez eles saberão que eu sou o Deus da vida deles. E aí ele dá toda a instrução para Moisés. E eu fiquei me perguntando: será que o Senhor tem nos abençoado? Será que o Senhor tem suprido as nossas necessidades por causa das nossas murmurações? Ou pelo fato de entendermos que Ele é digno de louvor e adoração? Porque aqui nós estamos vendo que Ele está falando para Moisés que Ele vai mostrar mais uma vez por causa da murmuração daquele povo. Por mais uma vez aquele povo estar deixando, no momento da adversidade, da dificuldade, a incredulidade falar mais alto. Então, muitas das vezes nós estamos como esse povo. O Senhor, Ele é misericordioso. Nós entendemos como a palavra de Deus diz que é uma graça imerecida. E muitas das vezes nós estamos recebendo a provisão dEle, o socorro dEle, o escape dEle, por causa da nossa murmuração, não por causa da nossa adoração, não por causa da nossa obediência, não por causa da mudança que já houve em nós. Uma mente renovada para que possamos ter um entendimento que dias maus vêm para todo mundo, que dias maus chegam na casa de todo mundo. Eu preciso entender
como eu vou agir, para que esse Senhor se alegre e se agrade, para que esse Senhor entenda que tudo aquilo que eu tenho ouvido, aprendido, eu vou ter que colocar em prática. E eu fiquei me perguntando por que muitas das vezes nós continuamos murmurando. Porque nós não temos fé suficiente de crer que mesmo no momento de adversidade, ele não perdeu o controle. Essa dificuldade, essa falta de entendimento, essa renovação que o Espírito Santo de Deus precisa fazer em nós para que a gente possa ter um entendimento diferente. Porque aqui nós vemos um povo murmurando, um povo que estava acostumado a viver cativo no Egito, um povo que não tinha liberdade, porque eles eram escravos. E nós sabemos a história deles, nós sabemos da forma que eles foram arrancados. A promessa se cumpre. Eles já tinham visto muitos sinais ali, quando Moisés está ali contendendo com Faraó, e Deus mandando as pragas que chegava no povo egípcio e não alcançava o acampamento de Israel. Eles sabiam o que estava acontecendo no Egito e era próximo porque eles estavam dentro do Egito, mas Deus não permitiu com que aquelas pragas alcançassem eles. E eles não conseguiram entender que aquilo era um milagre de Deus. Que Deus já estava preparando aquele povo para uma jornada, para uma trajetória, para ir para a terra prometida, aonde manaria leite e mel, que foi o que o Senhor tinha dito. Então chega um momento de nossas vidas que nós precisamos entender, será que nós ainda somos murmuradores? Porque ele diz que o murmurador ele não vai entrar nos céus. E quantas das vezes nós estamos murmurando, ao invés de estarmos em silêncio, ao invés de estarmos em oração, ao invés de estarmos nos colocando na mão do Todo-Poderoso, crendo que Ele é fiel para nos guardar, para suprir as nossas necessidades. E aí a gente vê uma ordem que Deus dá, não precisa colher o maná e deixar para o outro dia. Colha aquilo que você precisa, aquilo que a sua casa, que a sua tenda precisa. Você que tem muitas pessoas na tua tenda, você vai colher uma quantidade a mais, mas o que tem menos vai colher uma quantidade a menos. E aqui está falando que não faltava, era a conta certa, porque era um milagre de Deus, era um propósito de Deus. Deus mais uma vez estava aprovando aquele povo. E aí a Bíblia vai dizer que chega um momento que alguns deles não obedecem. Aí pega uma quantidade a mais, não acredita naquilo que Deus está falando. Quantas das vezes nós não somos assim? Quantas das vezes nós duvidamos? O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E Ele é um Deus que age, que faz aquilo que é impossível. Aquilo que é impossível para mim, para o homem, é possível para Deus. Mas na maioria das vezes nós não acreditamos. Porque se nós acreditássemos, nós seguiríamos aquilo que Deus tem nos dado como ordem. Aquilo que Deus tem nos orientado, sem se preocupar se vai faltar. Porque aqui está falando que não faltava. Não iria faltar. Mas se deixasse para o outro dia, ia cheirar mal, ia dar bicho. Mas eles queriam viver essas experiências. Por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. E por que ainda nós murmuramos? E por que ainda nós nos sacrificamos? Porque muitas das vezes quando nós não obedecemos, nós continuamos nos sacrificando. Porque nós passamos por situações, como eu sempre digo, que já não é mais para vivermos. Situações que vivemos no passado. E hoje, mesmo no presente, por não haver uma mudança, uma renovação, um pensamento, um entendimento, nós vamos repetindo os nossos erros.
E aí vem as adversidades, vem as lutas, vem as humilhações. Por que que nós precisamos disso? Por que que aquele povo que viveu aqueles milagres, que viu o sobrenatural, não conseguiu acreditar naquilo que Deus estava falando? Não precisa colher a mais. Se colher a mais, vai dar bicho, vai cheirar mal. Se colher a mais, vai derreter. Pega a quantidade que você precisa e você vai ver que não vai faltar. É tudo tão simples, é tudo tão fácil. Eu sempre digo que somos nós que dificultamos, porque nós não queremos entender aquilo que Deus está falando com cada um de nós. Porque nós não entendemos quando Ele diz que o Pai corrige a quem Ele ama. Por que que muitas das vezes precisamos de correção? Porque Ele nos ama. Qual é o pai que ama um filho que não vai corrigir o filho? Ele é o nosso Pai Celestial. Ele está falando de um alimento que é eterno. Ele está falando de um alimento que vai nos saciar. Ele está falando de um alimento que nós vamos nos sentir fartos quando nos assentarmos à mesa. Porque hoje nós temos uma palavra. E essa palavra tem que ser a bússola para a nossa vida. É o nosso alimento. É o pão diário que tem descido dos céus quando a gente entende que nós precisamos nos alimentar da palavra. Ele é o pão vivo. Para que ele pudesse ter sido esse pão vivo, houve uma renúncia, houve um sacrifício, houve uma crucificação para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Sabe aquele momento que você se assenta na mesa e que você sabe a quantidade que você precisa comer? Tem pessoas que têm uma doença que é insaciável. Eu conheço uma pessoa assim, que come até passar mal, até começar a botar por cima e por baixo, mas é uma doença. Mas a gente precisa entender que tem aquele momento também que você vai ter que sentar, porque tem gente também que come muito rápido. Não, você vai ter que sentar e você vai ter que se alimentar de acordo com a sua necessidade. Sentir o paladar da comida, para você ir se saciando, para você ficar satisfeito, para você entender, muitas das vezes, quem quer fechar um pouco a boca, senta um pouquinho na mesa, come aquilo que precisa e sai, porque sabe que se continuar na mesa, vai continuar comendo. O nosso Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, Ele vai nos dando equilíbrio. E eu preciso ter um equilíbrio, porque aí esse equilíbrio vai fazer com que possamos ser pessoas saudáveis. Porque muitas das vezes nós estamos totalmente desequilibrados. E a Bíblia vai dizer que tudo que tem em excesso, que vem em excesso, que está em nós em excesso, não é dele. Porque o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Então Ele quer nos equilibrar. Ele quer trabalhar em nós de uma maneira que Ele dê uma ordem, você entenda, você obedeça, sem se preocupar, porque aqui está falando, alguns deles não obedeceram. Por quê? Porque não acreditaram. Mas esses que não estão obedecendo não podem nos corromper nem nos contaminar. Porque muitas das vezes a gente escuta, mas fulano está fazendo, mas você não é fulano. Deus quer que a gente faça diferente, porque nesse meio tinha pessoas que não obedeciam, que não conseguiam, porque tem pessoas que não querem obedecer, não querem seguir regras, querem fazer do jeito deles. Só que Deus não trabalha dessa forma. Só que Deus é organizado. Porque se a gente quer realmente alcançar aquilo que Deus tem para a vida da gente, a gente precisa ter um equilíbrio, a gente precisa ser obediente, a gente precisa seguir regras, irmãos. Porque se a gente começa a quebrar regras, como Sansão quebrou, a gente vai ver qual vai ser o nosso fim. E Sansão, ele foi ungido no ventre, ele foi escolhido no ventre. Enquanto ele era pequeno, o que os pais deles puderam ensinar, ensinou, mas depois ele ficou adulto. Aí ele começou a ser impulsionado por ele mesmo, pela visão que ele tinha, por aquilo que ele queria, e esqueceu dos princípios.
esqueceu dos ensinamentos, mas aí não era culpa dos pais. Aí foi escolha dele, porque ele já era um adulto. Então nós precisamos entender que o Senhor nessa manhã ele está falando que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da nossa vida. O Espírito Santo, porque hoje o teu relacionamento é com o Espírito Santo de Deus. Mas nós cremos na Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque quando ele voltou para o Pai, ele disse, não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo de Deus que vai trazer um equilíbrio para cada um de nós. Mas esse Espírito Santo de Deus, ele só vai trazer um equilíbrio se estivermos meditando na palavra. Se estivermos como estamos aqui em comunhão. Porque ele diz que é na comunhão que ele vai ordenar a bênção. Não é isolado, não é afastado, não é você querendo fazer a igreja dentro da tua casa. Não, eu vou ficar aqui com meu marido, com meus filhos, eu não preciso mais. Não, é nessa comunhão aqui, onde pensamos diferente, onde não somos iguais, onde o nosso DNA é diferente, mas é nesse local que ele preparou, que ele consagrou, que ele vai derramar bênção sobre as nossas vidas. Então o Senhor quer que a gente entenda que Ele vai enviar a porção que cada um vai necessitar. E a porção que você necessitar vai te satisfazer. Porque ela vai vir de Deus. Nós não vamos nos preocupar. Nós não vamos quebrar as regras, nós não vamos desobedecer. Porque hoje nós entendemos aquilo que Deus tem requerido de cada um de nós. Porque para cada um Deus vai requerer algo. E o que Ele estiver requerendo de você, não precisa achar que vai ter que requerer do outro. Porque muitas das vezes, mas por que Deus não fala com o outro? Não, Deus está falando com o outro, só que está falando de outra forma e de outra maneira. Mas aí a gente está sempre incomodado porque Deus não está falando com o outro. E não é para nós nos incomodarmos, é para a gente ouvir aquilo que Ele está falando com cada um de nós. E Ele está falando nessa manhã que não vai faltar. O pão da vida, a presença dEle, a manifestação dEle. E em todas as áreas, no espiritual, e eu creio também que no material, que no financeiro também. Porque Deus é Ele quem vai suprir as nossas necessidades. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque quando nós começamos a entender aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, no individual, porque Ele trabalha no coletivo, mas Ele também trabalha no individual. Ele fala no coletivo, Ele está falando aqui no coletivo, para todos nós. Mas você sabe o que Ele está falando contigo. Você sabe dentro dessa palavra o que é para você. Eu sei o que é para mim. Cada um de nós sabemos aquela porção que está sendo liberada para nossas vidas. E vai saciando, e vai trazendo entendimento, vai fazendo com que a gente faça uma reflexão. E eu fiquei perguntando, meditando nessa palavra, será que nós estamos sendo agraciados por Ele porque estamos murmurando? Porque muitas das vezes se apresenta uma adversidade, parece que tudo aquilo que a gente tem ouvido, tem aprendido, tem vivenciado, vai embora, de imediato. Quando a gente se pega, a gente já está reclamando, a gente já está murmurando, a gente já está duvidando, a incredulidade já entrou em nós. E tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido, o que nós estamos fazendo com isso? Porque a gente precisa armazenar aquilo que é bom, que é ruim, a gente joga fora. É tudo aquilo que você tem ouvido, que você tem aprendido que é bom, guarda. Agora o que não presta, porque a gente também ouve muita coisa que não presta, que não edifica, que não glorifica, joga fora. Mas na maioria das vezes o que é ruim a gente toma para si e o que é bom a gente joga fora. Porque aí Deus está falando que vai nos abençoar, que nós somos importantes, que nós somos preciosos. Ele nos conhece. Muitas das vezes estamos fazendo tudo errado, mas essa palavra de amor é que vai esmiuçar a penha em nós.
vai quebrar a dureza do nosso coração. Aí a gente ouve, a gente muitas das vezes se emociona, ok. Mas saiu ali fora, ouviu alguma coisa contrária, mas é uma revolta, mas é uma murmuração, às vezes já começa a espraguejar fulano, sabe? Toma pra si, não sabe quem é, não tem ainda a identidade de Deus formada, porque quem tem não fica preocupado com aquilo que alguém está falando, ou pensando, ou achando ao nosso respeito. Aí tem pessoas que não dormem, não comem, não vivem, né? Porque toma para si. Mas as palavras que Deus tem dito, a gente escuta, se emociona e depois a gente joga fora. Tem um Deus nos ensinando. Tem um Deus nos preparando para coisas grandes. Tem um Deus fazendo dentro dessa palavra, dentro da manifestação dele, com que a gente amadureça, irmãos. Com que a gente cresça. Com que a gente consiga sair, muitas das vezes, o nosso olhar sair da luta e começar a ver a grandeza de Deus mais à frente. Mas na maioria das vezes a gente só enxerga aquilo que vai vir contra a tua vida, aquilo que vai trazer desânimo, aquilo que vai trazer baixa estima. Porque o irmão falou isso. Porque a irmã pensou assim. Porque isso não aconteceu. Não, irmãos. Nós precisamos, eu sempre digo, nosso tempo de caminhada tem que fazer com que a gente seja impulsionados a crescermos, a mudarmos. Não adianta entrar ano e sair ano, a gente continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos. Tem que haver uma mudança. E essa mudança tem que haver em nós. É uma mudança que vai trazer uma firmeza para você, que vai trazer uma posição para você. E nada disso que virá vai atrapalhar aquilo que Deus tem para a tua vida. O Senhor está falando de um alimento que é espiritual. Ele é o pão. Ele é o nosso pão. Mas aqui esse maná, eles colhiam, estragavam, se alimentavam, viram mais uma vez a glória de Deus, deixaram de murmurar? Não, porque cada adversidade que se apresentava, eles começavam a murmurar, eles queriam retroceder, eles queriam voltar. Irmão, como que a gente vai voltar para a prática daquilo que não glorificou a Deus, daquilo que trouxe sofrimento, daquilo que não edificou nem a nossa vida e nem a vida de algumas pessoas? Como que a gente vai pensar em querer retroceder? Mas esse povo, quando acontecia qualquer tipo de situação, eles queriam voltar. Eles sentiam falta da cebola. Eles queriam continuar sendo escravos, mas o Senhor diz que se Ele nos libertar, nós seremos livres. Como é bom sentirmos essa liberdade em Deus. Porque é essa liberdade em Deus que vai fazer com que você diga não para tudo aquilo que você vai pensar. Não vai edificar a minha vida. Para que eu vou por esse caminho? Para que eu vou ter essa atitude? Vai edificar a quem? Porque aí, quando essa palavra ela entra em nós, nós começamos a pensar no grupo. Nós começamos a pensar na família. Nós começamos a pensar naqueles que estão à nossa volta. E se não é para edificar, para que nós vamos ir por esse caminho? Mas era um povo instável. E tem um bocado de crente instável. Uma hora tá feliz da vida, outra hora tá dando coice para todo mundo. Porque tem gente que é assim, infelizmente. Ninguém tem nada a ver com isso, com a luta. Ninguém tem nada a ver com isso, com a adversidade. Equilíbrio. Nós precisamos nos conter. E às vezes as pessoas tá à tua volta, tá do teu lado, tá querendo só te ajudar. Mas aí pelo fato de você não estar bem, sobra até para aquela pessoa que você sabe que te ama. Por quê? Não tem equilíbrio. Acha que todo mundo tem culpa. Irmãos, em nome de Jesus, o tempo de caminhada... Porque às vezes a pessoa fala, tenho 30 anos de igreja, mas parece que tem um dia. Não quer dizer nada.
Mas o tempo das suas experiências, das tuas lutas que você já viveu, você já não pode ser o mesmo, você não pode estar pensando os mesmos pensamentos que você já pensou, não. Que essa palavra é poderosa para nos libertar. Essa palavra é poderosa para nos transformar. Então é essa palavra, através do Espírito Santo que habita em nós, que faz essa obra genuína em cada um de nós. Mas para isso nós precisamos permitir com que essa obra seja feita. Porque senão, de tempo em tempo, nós vamos perceber que ainda tem carrapichos em nós que continua grudado, que continua colado em nós, que já era para ter ido embora há muito tempo. Mas a gente não deixa ir. Muitas das vezes a gente repreende para ir, daqui a pouco a gente vai lá, pega e bota colado no nosso corpo de novo. A palavra, ela é uma palavra libertadora. Imagine, eu fico pensando, eu acredito que todo mundo que gosta de ler Bíblia, porque Bíblia tem que gostar de ler, né? Tem que gostar, tem que ter hábito de ler Bíblia, tem que querer que o Espírito Santo revele. Eu estava falando ontem que tem algumas chaves dentro da palavra que é libertadora para cada um de nós, irmãos. Quando você consegue entender, eu estava falando ontem que muitas das vezes uma vírgula mal colocada, a gente não entende aquilo que o Espírito está falando com cada um de nós. Porque muitas das vezes a gente vai lendo e a gente esquece que tem que parar na pontuação da vírgula. E a gente vai... Aí você não sabe nem o que leu. E quem está ouvindo também não vai nem entender. Por isso que a gente tem, né, as pontuações que precisam. Nosso Deus, ele é assim, irmãos. Sabe, mas aí a gente tem muita pressa. Aí a gente não quer parar, a gente não quer, muitas das vezes, assim, algo que você parou ali, que você não entendeu e você fica ali, ou às vezes você fica dias ali, até com que o Espírito Santo de Deus te revele. E quem tem esse hábito e esse costume, vai haver uma transformação. Vai haver uma renovação de mente, vai começar a pensar diferente e independe do momento da fase que possa estar vivendo. Eu posso estar vivendo no momento mais difícil da minha vida, com qualquer tipo de adversidade ou de luta, mas isso não vai mudar o meu pensamento, o meu entendimento daquilo que Deus já falou dentro da palavra, daquilo que Deus já revelou dentro da palavra dele. Só que aí a adversidade vem, aí eu sempre digo, a primeira coisa que a gente faz, traz para o nosso pessoal. Irmãos, a chave, quando você entender que já não diz mais a respeito a você e a nós, por ele, para ele, são todas as coisas. Mas aí a gente traz para o nosso pessoal, aí a gente já erra, porque não é pessoal. E eu sempre digo, e se for pessoal de alguém para nós, Deus sabe, Deus está vendo. Aí já é com Deus, já não diz mais a respeito a mim. É esse entendimento, é algo tão fácil, que traz descanso, que traz renovo, que traz fortalecimento. Já não diz a respeito a mim, diz a respeito ao Deus que eu sirvo, que eu louvo, que eu glorifico, que tudo vê, tudo ouve e tudo... Gente, essa palavra é uma chave, porque se você entender que ele vê o que você não vê, né? Só o fato da gente saber que ele está, como a Bíblia diz, tanto na altura quanto na profundidade, ele se encontra. Aí esse Deus que nós estamos servindo é um Deus que tudo vê, ele vê o que você não vê. Então, se ele vê o que eu não vejo, para que eu tenho que ver? Porque ver coisas que não vai me edificar, ou coisas que vai me abalar, ou coisas que vai me abater, eu prefiro não ver. Um Deus que tudo vê, que tudo ouve, ele vê, ele ouve, ele está vendo. Você não está vendo, mas ele está vendo. Ele está ouvindo, mas você não está ouvindo, mas ele está ouvindo. E a gente não consegue entender que esse Deus, ele é soberano e poderoso. E ele é esse Deus que vê e ouve o que a gente não vê e o que a gente não ouve. Para que você vai ter que se preocupar?
Por que você não consegue descansar? Por que você não consegue entender se ele falou, olha, para a tua casa é essa porção de maná. Pega essa porção que não vai faltar. Vocês vão se saciar, vocês vão se alimentar. O outro dia você vai sair para colher a tua quantidade. Porque quando eles saem de manhã, que eles vê o maná, eles não sabem o que é. Moisés sabia. Imagine aqueles pãozinhos caindo. Eu acho que muitos pensaram, será que é neve que está caindo aqui nesse momento? Porque era branquinho, era muito. E aí Moisés explica o que era. E era algo porque eles tinham murmurado. Aí eu entendo que é um Deus de graça, de misericórdia, porque ele podia falar, não vou dar nada para esse povo. Um povo ingrato, um povo que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Um povo que eu disse que tiraria, arranquei eles do Egito e eles estão querendo retroceder. Num povo que cansou de ser humilhado no Egito e agora não quer passar por nenhum tipo de adversidade para me tratar, para me preparar, para mim, muitas das vezes, trabalhar na vida deles com libertação. Ele podia falar isso, mas aí a misericórdia. Porque não teve um momento até que ele falou para Moisés, e Moisés falou assim, ó, se o Senhor deixar esse povo, o que vão falar de ti? Que Deus é esse que não teve autoridade de continuar guiando esse povo? Olha a ousadia de Moisés de falar isso para Deus, né? Porque tem que estar muito assim com Deus para falar isso, né? Mas Moisés falou, ele falou, eu que não vou ficar com essa responsabilidade, porque já era um povo de dura cerviz mesmo, né? Já era um povo complicado. Nós somos complicados, irmãos. Mas a gente não precisa continuar complicado, não. Eu acho que a gente precisa ser um povo grato. Reconhecer de onde Deus nos tirou. Reconhecer essa obra linda que Ele tem feito. Esse cuidado que Ele tem tido com cada um de nós. Porque se a gente também conseguir entender e reconhecer, nós vamos olhar para algumas situações, a gente não vai ficar romantizando e nem alimentando algumas situações que não é para você resolver, mas o Deus que você serve vai resolver. Porque é Ele que vai entrar, como Ele falou na semana passada, o presbítero até estava falando, porque tem lutas que não é sua. Mas aí eu quero ir com a minha força, eu vou com o meu braço, eu vou com a minha língua, eu vou com a minha atitude. Não, irmãos. Diminuirmos para que Ele cresça. Deus é um Deus de justificação, porque Ele é o justo juiz. Deus é justiça. E se você está sendo injustiçado, guarda o teu coração em Deus. Porque Ele é justiça. No tempo certo Ele vai nos justificar. E Ele justifica, hein? Da maneira dEle e da forma dEle. O Senhor está falando que haverá maná no decorrer dos meses. O Senhor está falando que o maná, que Ele vai liberar para a tua casa, a porção você não precisa se preocupar. A quantidade de pessoas virá a porção para a quantidade de pessoas que habitam na tua casa. Para serem alimentados. Para viver o milagre de Deus. E um alimento que vai saciar. Porque esse pão que desceu dos céus, que é Jesus, Ele que vai saciando a nossa sede, o nosso interior. E aí a gente vai entendendo que algumas coisas que a gente praticava, ou fazia, ou se alimentava, a gente vê que a gente já não precisa mais. Porque o alimento que Ele tem nos dado tem nos saciado de uma maneira linda, que a gente não precisa mais de buscar escapes e nem refúgio lá fora. É um alimento que tem alegrado, que tem renovado, que tem fortalecido, que tem nos colocado de pé, que tem nos encorajado no meio de uma adversidade, nos momentos dos desafios que serão apresentados, de entendermos, Ele é o nosso Senhor. Ele não perdeu o controle. É Ele que mandará o sustento. É Ele que mandará o alimento. Seja o alimento físico como o espiritual também. Mas aí o espiritual você vai ter que quê? Ler Bíblia. Entender o momento. Eu estou num propósito, agora eu preciso fazer um propósito de jejum. Mortificar a nossa carne. A nossa carne, ela precisa, porque a carne, ela não se converte. E a carne, de tempo em tempo, ela quer ressurgir. E ela só não vai ressurgir se ela estiver sendo fortalecida com palavra, com jejum,
com oração. Aí ela vai ficar adormecida. Mas vai ter algumas situações que ela vai querer se destacar. E quando ela quiser se destacar, você vai repreender, você vai falar, Carme, fica onde você se encontra. Daí você não sai mais. Porque Deus vai dando discernimento pra gente, irmão. E tem hora que a gente sente que a carne tá gritando mesmo. E quando ela começa a gritar, a gente também começa o quê? A agir com as armas espirituais que Deus tem colocado em nossas mãos. Então saia daqui entendendo que haverá maná para os meses todos. Para todas as semanas, para todos os dias. Deus não vai deixar faltar. E aquele que está falando que não vai deixar faltar, ele é fiel para cumprir. Porque ele é fiel à palavra dele. Que nessa manhã você possa se alimentar. Porque aquele povo, quando eles saem da tenda, que eles veem aquele pão descendo, eles se alegram e começam a colher. Mas Deus já tinha dado para Moisés a orientação da maneira que precisava ser colhido. E o interessante é que na sexta-feira, porque naquele tempo eles guardavam o sábado, e sábado não tinha trabalho. Na sexta-feira podia colher uma porção dobrada. E o interessante é que quando colhia a porção dobrada de sexta para sábado, para que sábado eles não trabalhassem, a Bíblia está falando que o maná não cheirava mal, ele não apodrecia, ele não dava bicho. Quem é que estava no controle daquele milagre? Quem é que estava no controle daquele pão que estava descendo diariamente para aquele povo? Sinais, irmãos, que Deus dava e que o povo não entendia. Sinais que muitas das vezes Deus está te dando e você não está entendendo, porque você só murmura. E quando você começa a murmurar, a incredulidade entra. A incredulidade entra, a fé sai. Porque se a incredulidade entrar, a fé vai sair. E aí, eles não viam os sinais. Porque Deus falou, não colha a mais que vai cheirar mal e vai dar bicho. Se cumpriu. Colha uma porção dobrada na sexta-feira. Não vai estragar. Não estragava. E por que aquele povo continuava sendo rebelde? Por que aquele povo... Porque tem gente que vai continuar sendo rebelde, irmãos. É o que eu falei. Não quer ser liderado. Não quer aprender. Não quer seguir regras. Tem gente que não quer seguir regras. Vive uma vida louca. Mas graças a Deus, Deus tem trabalhado. Deus tem nos ajustado. Deus tem nos sarado. Deus tem nos transformado. Por isso que ele vai dizer, aquietai e saber que eu sou Deus. A gente vai se aquietando, irmão. Sabe? Toda aquela aflição, aquela angústia, aquele desespero. A gente vai se aquietando. Porque a gente confia em quem está no comando da nossa vida. E se você ainda não confia em quem está no comando da sua vida, passa a confiar hoje. Fala, Senhor, a partir de hoje eu quero confiar que o Senhor está no comando. Eu quero ter certeza, eu quero confiar que o Senhor tudo vê, que o Senhor tudo sabe, que o Senhor tudo escuta. Que aí você vai confiar, aí você vai ter certeza e você vai aquietar. Aí você não vai querer fazer nada. Porque tem coisas, irmão, tem hora que eu fico vendo assim algumas coisas que para mim é até cansativo. Porque tem gente que gosta de brigar. Eu acho que brigar é muito cansativo, porque você se desgasta. Mas tem gente que gosta de ficar brigando, discutindo, reclamando, falando. Eu olho para isso tudo e falo, gente, isso para mim é cansativo. Para que eu vou me desgastar, irmão? Com tantas coisas que a gente precisa fazer, com tantas outras coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Que nessa manhã, saia daqui com o teu maná. Saia daqui com a tua porção. Para de murmurar. Não deixa a incredulidade entrar, não. Ah, mas o homem já diz... Gente, o homem, ele faz plano, mas é Deus quem vai dar a última palavra. Esquece o homem. Esquece a intimidação. Esquece a pressão. Esquece... tudo aquilo que você possa, só confia no Senhor. Não, eu vou confiar, porque é Ele que vai dar a última palavra. Eu sempre falo, é Deus quem vai dar a última palavra a meu respeito. Mais ninguém, acabou.
Podem falar o que for, pode estar acontecendo o que acontecer, eu preciso continuar confiando nesse Senhor. Se eu não confiasse nesse Senhor, eu não estava aqui, porque foram tantas ameaças, tantas situações que eu precisei vivenciar, mas tudo isso, o Senhor estava me impulsionando para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse amadurecer, para que eu pudesse hoje estar vendo algumas situações e quieta. Porque eu tenho um Deus que é justo, eu tenho um Deus que é fiel, eu preciso dormir, eu tenho que descansar. O Deus que eu sirvo não dorme. Quer coisa melhor do que isso? Você dorme. E Ele continua te observando, Ele continua guardando a tua casa, Ele continua guardando os teus. O que a gente quer mais? Mas era um povo que viveram os milagres ali, face a face, porque aqui está na palavra. Eu creio que tudo que está escrito nessa palavra é verídica. Eu creio assim. A gente sabe que tem alguns pontos históricos em alguns lugares, como Israel e outros lugares, pontos que estão lá preservados, aonde aconteceram o milagre. Então precisa crer nessa palavra e tomar posse para a sua vida. Só que tem pessoas que têm a palavra, mas se ouvir algum boato aí fora, aí já começa a duvidar. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que isso que está escrito? Porque se você ainda tem dúvida, aí eu acho que você tem que refazer a tua caminhada. Para você ter certeza, porque aqui de Gênesis a Apocalipse tem resposta para toda a nossa vida, em todas as áreas. Todas as áreas, tudo que a gente precisa, você vai achar aqui na palavra de Deus. Tem Bíblias, às vezes, que tem algumas folhas que falam, para perseguição, que aí fica até mais fácil. Aí você vai lá, para enfermidade. Tem resposta, irmãos. Então, se tem resposta, tem alimento. Se tem alimento, eu vou me saciar desse alimento. E eu vou crer naquilo que Deus tem falado. Porque Deus, Ele tem sido fiel. Então, que nessa manhã, que você entenda, o Senhor está falando, mês de janeiro. Hoje é 24, né? 24 de janeiro. 25. Ele está falando 25 de janeiro. Primeiro mês do ano. Até o final. Tem maná. Tem pão que vai descer do céu. Tem alimento. Mas aí direcionado por Deus. Mas por que fulano tem mais? Porque fulano está vivendo o tempo dele hoje. Mas você vai viver o seu. Mas por que está acontecendo com fulano? Porque chegou a vez de fulano, mas a tua vez vai chegar também. É isso que a gente tem que crer. Não é para ficar com raiva, não é para ficar murmurando, não é para ficar questionando, não. O tempo do irmão chegou, glória a Deus, o meu vai chegar também. Deus já disse que vai chegar. Deus já falou que vai fazer e eu vou crer, eu vou confiar, eu vou obedecer, eu vou aprender, eu vou seguir a diretriz que Ele está me dando e vai chegar o meu momento também. Vamos nos colocar de pé, que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração, que você possa ter convicção que tem presença de Deus para esses meses da nossa vida, que tem pão para as nossas vidas, não faltará o alimento e que esse alimento possa te saciar, possa te aquietar, possa tirar a insegurança, o medo, as preocupações, as aflições. Eu estou sendo muito sugestionada. Senhor, blinda a minha mente, Senhor. Repreende essas vozes contrárias, repreende o intuito do adversário contra a minha vida, querendo me amedrontar, querendo me intimidar, querendo me ameaçar, querendo me paralisar. O Senhor tem nos dado, nos ensinado armas espirituais para guerrearmos. E que você possa vencer as tuas guerras. Porque a gente precisa entender que eu creio que será anos de bênção, mas viveremos momentos de guerras também. Mas nesses momentos de guerra você vai entender que o Espírito Santo vai dizer para ti, use essa arma. E as nossas armas são armas espirituais. Muitas das vezes o Espírito Santo de Deus vai dizer, não é para você brigar, não é para você falar, é só para você orar por essa situação. Não é para você falar nada, é só para você fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Porque muitas das vezes o Senhor está falando, é para você abençoar, é para você dar, é para você cuidar, é para você estar do lado. Mas, Senhor, não, eu quero você do lado dessa pessoa, eu quero você ajudando essa pessoa. É assim que Deus trabalha, irmãos.
Ele sabe o que faz. Ele nos conhece. Ele nos trouxe aqui nessa manhã. Eu não sei que você já pode estar vivendo algo que tenha te desgastado, que esteja te desgastando. Eu quero te dizer nessa manhã aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Aquietai. Aquietai. Para um pouquinho. Começa a refletir, começa a pensar. Muitas das vezes estamos vivendo situações porque provocamos, porque procuramos. Para um pouquinho. Espera Deus falar contigo. Deixa Ele te dar a direção. Mas quando vier a direção, obedeça. Porque muitas das vezes vai vir uma direção que a gente vai falar, não é Deus que está falando, não. Porque quando é algo que a gente não quer, a gente sempre fala que não é Deus que está falando, né? A gente só acha que é Deus que está falando quando encaixa com aquilo que a gente deseja. E na maioria das vezes não encaixa do jeito que a gente deseja, não, mas encaixa no propósito dele. Obedeça. E aí você vai ver realmente. Você vai conhecer. Porque eu preguei na semana passada que o Senhor estava falando que a gente não precisa se convencer, nós precisamos nos converter. Não se convencer, tem muita gente convencido. Mas é necessário um encontro genuíno. É necessário uma experiência. É necessário carregarmos uma marca em nosso corpo. É necessário uma conversão. Porque essa conversão vai te sustentar nos dias maus. Mas essa conversão também vai te alegrar nos dias bons, nos momentos das conquistas e realizações. Ainda que você possa ouvir, mas por que com ela? Por que com ele? Você vai entender porque o meu Pai Celestial assim o quer. E você não vai ficar incomodado. Você não vai se entristecer porque o outro não está entendendo que é o seu momento e que aprove o Senhor te abençoar. Aprove o Senhor abrir essa porta. Aprove o Senhor te dar algo que Ele te prometeu. E você não vai deixar nada disso atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Que nessa manhã, que o Espírito Santo, Reba Suricantarebia, Reba Suricantarai, Rabanda Rabassuricantarais. Que Ele te sustente, que Ele te renove, que Ele te fortaleça, que Ele nessa manhã arranque todo medo, todo sentimento de medo, porque a palavra de Deus vai dizer que o amor ao Senhor, aprenda a amar esse Senhor, porque cada vez que você aprender a amá-lo mais e mais, todo esse medo que tem te paralisado, todo esse medo que tem te engessado, todo esse medo que tem feito com que você não avance, com que você não conquiste, todo esse medo que muitas das vezes tem feito com que você perca as coisas, bênçãos que Deus te deu. Reba, decanta rebe, arabaxuricanta, rabanda rabaxuricanta rebe. Pai querido, Pai amado, estamos aqui na Tua casa nessa manhã. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela Tua palavra, pela vida dos meus irmãos. Que nessa manhã, que o Teu Santo Espírito envolva a cada um deles. Que nessa manhã o Senhor possa tocar em cada um deles o alto da cabeça, a planta do pé. Que o Senhor possa, Senhor, dar sinais para cada um dos Teus filhos. Que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor continua no barco, que o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Abençoe Teus filhos, arranca a tristeza, arranca a raiz de amargura, arranca ressentimento, arranca mágoas, nos liberta nessa manhã. Nós queremos ser livres, nós precisamos ser livres. Nós queremos ser livres em Ti, meu Deus e meu Pai. Nós queremos sentir, meu Deus e meu Pai, esse prazer, essa satisfação de sermos livres,
de irmos e fazermos só aquilo que vai glorificar o teu santo nome. Se não for para glorificar o teu santo nome, se não for para edificar vidas, não iremos, não faremos. Oh, ricanta, rebe, arabandarás. Abençoe teus filhos, Senhor, e dê vitória no nome de Jesus.